A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de número 34, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. Estamos diante de uma passagem onde nós estamos falando sobre as questões espirituais. Estamos na quarta questão, que a pergunta é: quando vamos morrer? Esse estudo está dentro do capítulo 13 de Lucas, do versículo 31 ao versículo 35. Nós bem sabemos que nossos dias estão contados e determinados por Deus. Quando Jó, no capítulo 14, no versículo 5, ele diz: Tu lhe estabeleceste limites, além deles ele não poderá passar, pois seus dias estão determinados e os seus meses foram contados por ti. Então, isso demonstra que o Senhor tem o controle do tempo. O salmista também diz, no Salmo 139, versículo 16, no verso 16: Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nem um deles ainda havia. Então o Senhor, ele tem o controle de tudo, Ele que determina os nossos dias. Então isso diz respeito tanto ao dia do nosso nascimento como da nossa morte. Nesta vida temos uma data de validade. Foi assim também com Jesus. Ele estava a caminho de Jerusalém, onde seria crucificado e morto, mas não hesitou em sua missão, pois ele sabia que ele tinha vindo ao mundo para isso. Então Jesus, ele sabia, ele conhecia o seu destino, Ele sabia que o seu ministério tinha uma agenda, tinha um tempo, e esse tempo era determinado por Deus. Então o ministério de Jesus, ele seguia a agenda divina. Então havia um tempo certo para tudo o que ele realizava, e ele sabia disso. Então os fariseus ali, eles vão tentando intimidar o Senhor, vão alertar ele no versículo 31. Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Então certamente esse aviso não visava livrar Jesus de uma ameaça, mas sim de intimidá-lo pelo medo da morte. Apesar da ameaça de Herodes e Antipas, Jesus, ele morreria em Jerusalém no tempo certo. Ele não seria assassinado por ninguém, pois sua morte foi uma oferta voluntária pelos pecados. Então, tinha o local, que iria ser, e não seria, Jesus não seria assassinado, ele mesmo se entregou, ele mesmo se entregaria e renderia seu espírito nas mãos do Pai, quando ele mesmo determinasse. Então, as ameaças não podem nos tirar da presença do Senhor. Como o próprio Senhor Jesus, ele diz, ele conhecia o seu destino. Então, nós precisamos conhecer o nosso destino. O Senhor, ele tem um tempo para tudo, o tempo para o ministério iniciar e o tempo para ele findar. Jesus tem o controle de todas as coisas. E aqui nós vamos ver o nosso Senhor Jesus, não se intimidando com a ameaça de morte, porque ele sabia que iria se cumprir, no tempo do Senhor, que Deus permitisse. Então Jesus, ele não teme as ameaças dos homens. Jesus, ele respondeu aos fariseus com firmeza, lá no versículo 32. Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Ainda restava um tempo para Jesus cumprir a sua agenda ministerial.
né, expulsando demônios, curando enfermos, né, até que se entregasse voluntariamente para ser sacrificado. Né? A obra só estaria terminada quando ele derramasse a sua vida na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. Então ele sabia que nem Pilatos, nem Herodes, né, que eram governantes ímpios, né, caberia liberar quanto à sua morte, né, a não ser fazer aquilo que estava determinado pelo Pai. Então não existia, mesmo na ameaça. Em todo o tempo iria se cumprir de acordo com o Senhor. João, capítulo 19, versículo 11, de Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Então, ele vai dizer ali, né, ali quando estava prestes a ser crucificado, né, sendo condenado ali, Jesus ele vai dizer que nenhuma autoridade, não era autoridade humana, né? O que estava acontecendo ali era permissão de Deus, vinha do Senhor, né? Era Deus que estava permitindo ali. Então não era a ordem de Pilatos, não era Antipas, né, Herodes, né, que estava determinando, mas estava acontecendo, iria acontecer porque o Senhor, porque Deus ele estava permitindo. Então os homens, né, quer reis, quer súdito, são colocados por Deus para cumprir seus desígnios. Né? Agora Jesus ele dirige-se a Jerusalém, onde deve morrer. Jerusalém é a capital da nação, o local em que seu destino seria cumprido, né? Como também o foi o destino de muitos profetas do passado. Então o Sinédrio se reuniria em Jerusalém para julgar, decretar e executar Jesus, realizando os desígnios de Deus, né? Não eram os desígnios dele. Né? Que nós possamos entender que tudo tem um tempo para o Senhor. E nós vamos ver que quando, lá em Atos capítulo 4 ainda, né, nós vamos ver falando sobre o desígnio de Deus, né, que diz 4:27 e o versículo 28, pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo, Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizer. Então aqui, né, mais uma confirmação de que o que aconteceu, né, quando Pedro e João estavam ali perante o Sinédrio, e eles falavam ali que, para aqueles homens, né, para aquelas autoridades, que o que aconteceu realmente estava designado, né, nos céus, né, foi a mão do Senhor, foi o Senhor permitindo, né, que eles fizessem. Eles não fizeram porque eles são poderosos, mas porque Deus permitiu. Nós vamos ver também que Jesus ele lamenta sobre Jerusalém e promete restaurar o povo. É o texto do nosso devocional. Então Jesus ele vai olhar para Jerusalém e vai lamentar no versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quiseste. Então, vamos perceber dentro desse texto três aspectos, né, da fala de Jesus. O primeiro é que Jerusalém fazia, né, matava e apedrejava os profetas enviados por Deus. Jesus já havia condenado os religiosos por consentirem na morte dos antigos profetas ao cuidado de seu túmulo. Né? Nós temos um episódio que nós falamos sobre Lucas 11:47. Mas o que agora eles estavam fazendo era rejeitar o próprio Senhor da glória. Né? Aquela geração era indesculpável diante de tudo que estava presenciando. Então, eles mataram os profetas, né? Apedrejavam, né? Havia ali Jesus ele vem condenar os religiosos, né, por consentirem a morte. E agora eles estavam ali, o Senhor, o prometido, né? E eles estavam presenciando tudo ali,
Ao ver, eles não creram, né? Pelo contrário, em situações vão mandar apedrejar, vão querer até apedrejar o próprio Senhor Jesus. A segunda aspecto da fala de Jesus é o que Jesus desejava: colocar Israel sob suas asas de proteção, tal como uma galinha faz com seus pintinhos. Trata-se de um amor incondicional, né? Quer que fazer o bem. Deus havia enviado profetas e seu próprio filho para que o povo reconciliasse com ele. Cada ação divina, né, desde o cuidado com os patriarcas até o êxodo do Egito, né, a constituição da nação, ao retorno do povo à terra após o cativeiro babilônico, Deus estava reunindo o seu povo escolhido. Então, o Senhor envia os seus profetas para poder falar, e eles não dão ouvido. Deus ele envia o seu próprio filho, e eles também não dão ouvido, né? O povo de Israel não dão ouvido. Deus já tinha livrado todo aquele povo do êxodo, né, do Egito, no Egito, né? Deus ele fez eles retornar à sua terra, no cativeiro babilônico, né? Deus estava dando oportunidade para eles. O terceiro aspecto é que a forma que Israel reagiu. Israel não quis, né? A responsabilidade do povo de Israel por seu futuro foi uma decisão deles, né? Mais tarde, o próprio povo pediu para soltar Barrabás e crucificar o Senhor Jesus, né? Aumentando assim seu pecado. Jesus ele profetiza: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Né? Versículo 35. Né? Jerusalém ele vai ser invadida, né? Nós vamos ver na história, invadida pelos romanos, e o templo ele vai ser destruído, né? No ano 70 depois de Cristo. Então, todavia, o castigo não será irreversível, até que venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Israel só verá o Senhor Jesus por ocasião da sua segunda vinda. Então, entendemos aqui que Jesus ele deu tanta oportunidade, Deus ele ama tanto o seu povo, que ele vem dando oportunidade, né, de se reconciliar com ele. Que a vontade do Senhor é que nós venhamos se abrigar nele. Né? Como ele bota aqui, como a galinha ajunta o seu próprio ninho debaixo das asas. Né? E a palavra diz: e vós não o quiseste. Então não rejeite o Senhor Jesus. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele. Né? Aceite ele como seu único e suficiente Salvador, que é o único que pode salvar. Não seja como muitos que ouviram, até presenciaram, tiveram com Jesus, mas não deram ouvidos. Então, nós vamos ver que o pecado, que a escolha que nós fazemos, ela traz consequências. Israel escolheu soltar Barrabás e crucificar a Jesus Cristo. Nós vamos observar que isso trouxe consequência, que depois o templo é destruído, Jerusalém é invadida pelos romanos, né? Eles são levados como cativos. Então, isso é consequência da escolha que fizeram, que pagam até hoje. Mas há uma oportunidade, né? E eles terão a oportunidade de reconhecer, né? E declarar: bendito o que vem em nome do Senhor, na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, que você aproveite hoje essa oportunidade de entregar sua vida para Jesus, de estar caminhando com Ele, estar realmente, né, fazendo a sua vontade. Então, Jesus, ele sempre será o nosso modelo supremo de liderança, né, de alguém muito comprometido com o que faz. O ministério de Jesus seguia a agenda divina. Então, que hoje também, nosso ministério, nosso caminhar, possa seguir a agenda divina. E possamos ser comprometidos com o reino do Senhor Jesus. Quando temos uma missão, podemos confiar no Pai para cumpri-la. É o Senhor, é o nosso Deus que nos dá força,
e nos capacita para continuar nessa jornada. Então devemos ter tão corajosos em relação aos riscos da missão, quanto sensíveis quanto à vida, né, que perece. Então que hoje, né, você possa se comprometer mais e mais com o reino do Senhor Jesus e saber qual é a sua missão, né, que vidas venham se chegar ao Senhor, possamos cumprir o ID do Senhor nesse dia. E você que ainda não conhece o Senhor, tem a oportunidade de confessá-lo como seu único e suficiente Salvador nesse dia. Que Deus te abençoe.